noite, irmãos. Boa noite. Que bom que você escolheu estar no melhor lugar que é a casa do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Sinésio. Sou de Rondonópolis, não de Rondônia, tá, gente? Rondonópolis, Mato Grosso. Estou muito feliz, também muito ansioso, pelo convite que o irmão Gilmar fez para mim estar aqui hoje. Falando um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Já preguei algumas vezes lá no Brasil, mas cada vez que a gente recebe uma missão dessa, a gente treme na base, porque falar da palavra de Deus não é tão simples, porque ela é simples, mas se a gente às vezes explicar de uma forma não se torna tão simples. Também quero agradecer ao meu amigo André e a esposa dele, a Jaqueline, conhecida como Tatá, ter aceitado o convite, que esteve vindo aqui na casa do Senhor. O André já frequentou muito a nossa igreja lá no Brasil, conhece o Clube dos Bravadores, e ele veio aqui para os Estados Unidos, a gente veio até junto, na mesma viagem, e eu fiz um convite para eles hoje e aceitaram estar aqui na casa do Senhor Jesus. Amém. E interessante que hoje, escolhendo um pouco sobre o tema que a gente ia falar, eu pesquisando um pouco, vou falar sobre convite. Ontem o irmão Alan falou bastante sobre isso, falou sobre a porta da graça, tema muito interessante para nós, e a gente talvez fique esperando um momento certo, um momento adequado, mas no fim a gente não sabe que hora que pode acontecer nada na nossa vida. Falou também sobre, na época de Noé, 120 anos ele ali convidando aquelas pessoas, e eu até mostrei para minha esposa ontem, que ela estava pregando, e sim, mostrando para ela o sermão que já tinha preparado, que fala sobre convite. E eu pesquisando assim, eu falei, qual que seria um convite que Deus estaria fazendo para mim, e faz para mim, na verdade, e para cada um de nós que está aqui presente. E pesquisando, eu cheguei lá no Isaías 55, a gente vai ler 55, de 1 até o 13. Eu vou ler aqui, irmãos, bem compassado, porque cada versículo dessa passagem é um convite para nós. Então eu vou ler bem compassado para cada um de nós entender o convite que ele fez para nós. Amém? Amém. Já que estamos com a cadeira aberta, vamos fazer uma oração. Querido bom Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pela nossa oportunidade que o Senhor nos deste para aqui na nossa Santa Casa. Obrigado, Pai, que esse domingo o Senhor nos deste, um domingo de família, muitos comemoraram o Dia dos Pais. Muito obrigado, Pai, por essa dádiva que o Senhor dá a cada um de nós. Esteja conosco, Pai, que o Senhor venha falar ao coração de cada um aqui presente, que eu não venha falar de mim mesmo, que eu venha falar da Tua Palavra, que os irmãos e eu também possam entender. Esteja conosco, abençoa cada um de nós. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Todo mundo acharam? Vamos lá então. O texto aí já fala assim: o convite gracioso de Deus. Eu pesquisando o significado gracioso na Bíblia, fala assim: descreve alguém que mostra graça aos outros. A graça de Deus para com os seres humanos pecadores é um dom gratuito. Então, um convite significa o convite gratuito de Deus. E fala bem assim, já no começo do versículo 1, 55, 1 a 13, a gente vai ler. Fala assim: a todos vocês que têm sede, venham às águas. Ele está falando assim, a todos nós que temos sede, venha a Ele, venha a Jesus. E às vezes a gente quer buscar, quer matar nossa sede em outros lugares. Ele fala: você que tem sede, venha a mim, mata essa sede que existe em você. Nós perdemos tempo às vezes no nosso dia a dia buscando lugares, buscando coisas para saciar uma coisa que está tão fácil. E aqui fala um dom gratuito, ele é de graça. Você quer matar essa sede? É gratuito. Você não precisa ir lá no mercado comprar aquela água, é só em Jesus Cristo. É claro que a gente está falando a parte espiritual, a gente está falando assim, é gratuito, é só você ir ali. E seguindo fala assim: e vocês que não têm dinheiro, venham, compram e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Interessante, irmão, mas não interessa. Ele está falando, não interessa a minha classe social, não interessa se eu tenho
$100 no bolso ou não tenho nada, ele não está olhando para o que eu tenho no banco. Ele fala, não interessa onde você está, não espera eu ficar milionário para eu seguir ele, não espera eu ficar bem em situação para seguir Jesus. É o jeito que eu estou, não estou dizendo que a Bíblia também não está falando que você não pode ter as coisas, mas você fica esperando coisas, esperando oportunidades, às vezes em vãos, e aí a porta da graça se fecha e a gente perde a oportunidade. Na sequência, fala no versículo 2, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não se satisfaz. Empregamos as nossas finanças, empregando às vezes os nossos talentos, empregando às vezes as nossas condições, aquelas coisas que, entre aspas, talvez prazerosas, mas o inimigo ele é muito astuto nessa parte de iludir a gente, e a gente achar que é um prazer, porque acho que a maioria aqui já viveu um pouco no mundo, e para mim, antes de eu ir para a igreja, eu sei o que é o mundo. Então a gente vive numa ilusão, a gente vive numa satisfação ilusória, então a gente acaba gastando aquilo, gastando o nosso tempo, gastando as nossas finanças com coisas passageiras, com coisas corriqueiras do dia a dia. Aí na sequência fala assim, ouça com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Ouça o que eu digo, porque nós, falando português bem claro, que às vezes pendengamos tanto, que nossos ouvidos estão tapados, eu não consigo escutar Deus falando comigo, eu estou surdo, não escuto, está falando não pode, não coma isso, não faça aquilo, mas eu não consigo ouvir, porque eu sou autossuficiente demais para escutar a voz de Deus falando comigo. No 4, no 3 ainda, dei ouvidos e venha a mim, escute e vocês viverão. Olha para você ver, escute e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Amém. Eis que você chamará uma nação, presta atenção, irmãos, eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Você imagina o poder que a gente pode ter, se a gente dá ouvido no que Jesus está falando para nós? Eu posso chegar a uma nação, posso falar com uma nação assim como Davi fez, e às vezes a gente acha muito pequeno, a gente acha muito inferior, mas a gente não sabe às vezes o poder que Deus pode colocar em nós, A gente não olha o tamanho, olha, já imaginou o Sinésio pode falar com a multidão, Basta a gente querer, basta a gente começar a escutar o que Jesus fala para nós. Perdemos muito tempo, buscamos muitas coisas vãs, e no final dos tempos aqui não serviu para nada, Todo mundo na correria, como foi citado um monte aqui, pessoal tudo naquela correria daquele avião, ninguém sabia o que ia acontecer, E os tempos, as finanças, a oportunidade vão se jogando fora, Vamos continuar, irmãos. Eu 6 fala assim, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. E qual é o tempo de buscar o Senhor? Agora. Hoje, agora, nesse momento. Para que deixar para amanhã, você pode fazer hoje. Aproveitar que Ele está por perto, que fala, invoque-o enquanto Ele está por perto. E o 7 fala assim, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, gente, se a gente está fazendo alguma coisa errada, volte a Jesus, volte a Ele é rico em perdoar.
Ah, eu sou pecador demais, eu não consigo. Consegue. Volta aos pés de Jesus, volta ao pé dele, que ele é rico em perdoar. E o versículo 8 fala assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são os mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Né? Jesus conhece cada pensamento nosso, irmão. Né? Conhece cada caminho, cada trajetória que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Né? E às vezes a gente quer cortar um atalho, né? Às vezes a gente quer dar uma salubriada. Eu estava falando ontem ali no pôr do sol, eu assisti um filme chamado Peregrino, né? Conta a história do rapaz que saiu carregando um grande fardo nas costas, e ele saiu carregando aquele fardo, que os fardos simbolizavam os pecados, né? E ali ele encontrando as dificuldades, né? E aí, em alguma dessas dificuldades, eles desviaram do caminho. E quando eles desviaram do caminho, ele sofria as consequências. E para nós não é diferente. Deus conhece o caminho nosso. Mas às vezes nós queremos dar uma desviada. Não, eu vou passar por aqui porque é mais perto. Né? Vou para esse caminho aqui é mais rápido. Eu vou usar esse método é mais simples. Não, irmãos. Deus conhece o nosso caminho, conhece as nossas trajetórias. O 10 fala assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunda, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que eu designei. Amém. E muito interessante, irmãos, né? A palavra do Senhor não volta vazia. Então, se Ele faz uma promessa, se Ele faz um convite, Ele sabe o que vai acontecer, né? Ele tem a certeza daquilo, e nós não temos essa garantia. Parece quantas coisas boas, quantas coisas maravilhosas acontecem na nossa vida diariamente. Só o simples fato de eu acordar da minha cama, isso aí é um milagre enorme. Né? A gente acha que é simples, porque se tornou corriqueiro em nossa vida. Né? Já levanta naquela agonia do que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar, tem que não sei o que assim. Sim, tem que trabalhar, mas não é simples. Então, de informação que o cérebro tem que mandar para o corpo, para ele entender que eu tenho que levantar naquele momento, não é coisa simples. Para nós se torna, porque somos acostumados, às vezes, ver grandes milagres, presenciar grandes milagres, mas às vezes eu não vejo aquilo que acontece comigo, Deus não vou levantar. Né? Fala para ver uma pessoa que talvez até está prestes para ela pensar levantar, ela não consegue, não. Então, a gente tem essa oportunidade. Né? Diariamente a gente tem essa oportunidade. Essa é a coisa mais simples, beber um copo d'água. Né? Esse dia eu assisti um vídeo de um menino que não podia nem suar, porque a pele dele tinha uma deformidade que ele não podia suar, porque ele empolava o corpo. Você vê como é que as coisas são complicadas? Versículo 12: vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Que interessante, isso é maravilhoso. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Amém. Isso é muito interessante. Eu estava lendo isso aqui, inclusive eu li várias vezes. Eu achei muito interessante o convite que Deus faz para nós. Né? A palavra dele não volta vazia, né? Ele pede que a gente busque Ele quando Ele pode ser encontrado, né? Ele diz para nós que não precisa às vezes ter condições financeiras altas, né? Pode ser na simplicidade, pode ser talvez nas condições mais simples. Ele não está dizendo isso,
Né? Ele diz para mim, se eu tiver sede, eu posso ver que eu vou encontrar a fonte das águas. Né? Que convite maravilhoso. Nós às vezes ficamos olhando, fica reparando, fica observando. Talvez eu aceite um convite para qualquer outra coisa, talvez é tão mais simples. Né? Eu aceito um convite para fazer as coisas erradas fácil demais. Né? Não precisa nem insistir muitas vezes. Né? Eu sou um convite simples, já estou topando. Mas fazendo um convite que Deus está fazendo para mim, desde quando? Deus diz sempre. E eu às vezes me recuso, às vezes eu fico como é que fala? Me distanciando, né? Me dificultando esse convite. Mas desde quando esse convite está aqui? Convidando você, né? Como bem caro, irmão, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Nós vamos dar mais uma sequência aqui, em Romanos 8. Só para a gente dar uma complementada. Romanos 8, de 12 a 17, irmãos. Amém? Amém. Fala assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Interessante demais. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para que viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, Jesus. É interessante, irmãos. Quando Jesus faz o convite para nós ali, está certo que na trajetória nossa, depois que se aceita esse convite, com certeza não é fácil. Com certeza a gente vai passar por certo tipo de coisa nesse mundo, porque enquanto estivermos aqui, vamos passar por todo tipo de coisa que o mundo oferece. A gente está sujeito a isso, a gente vai ficar gripado, a gente vai pegar qualquer tipo de coisa que qualquer outra pessoa pode acontecer. Mas ele fala assim que nós não somos escravos disso. E aí no final fala assim: se sofremos com Cristo. Lá fora está todo mundo tranquilo, está todo mundo de boa, sem nenhum problema, as contas todas em dias, todo mundo ok, está todo mundo diferenciado. Não, irmãos, não está fácil para ninguém, mas Deus está falando para nós que não somos escravos da carne, entendeu? Ele está fazendo um convite para mim e para você. Não precisa ficar olhando o que o mundo está fazendo lá fora. Está feio para todo mundo, mas se está feio, entre aspas, tá, irmãos? Com Deus, imagina sem Ele. E para finalizar, irmão, vamos lá em Mateus, só para ler um textinho aqui que eu estava pesquisando também. Mateus 24, 13. Amém? Amém. Fala assim, irmãos: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Por mais que passamos por um tipo de turbulência, com certeza vamos passar e vamos continuar passando, mas Deus faz um convite para nós, para a gente possa estar voltando para Ele. Se alguém está longe dele, é claro, está voltando para Ele, faz para nós também, às vezes, para aceitar esse convite de verdade, que a gente aceita, às vezes, com uma certa desconfiança, ou talvez com uma certa garantia, talvez. Mas Ele fala para nós que se a gente perseverar até o fim, nós seremos salvos. Ele não fala que se eu perseverar até a metade. Ninguém ganha a corrida ficando pela metade do caminho. Então, assim, vamos estar juntos. Vamos estar juntos, vamos estar firmes. Aceita esse convite que Jesus está fazendo para você hoje. O que você está perdendo?
O que você está perdendo de não aceitar esse convite que Deus está fazendo para nós hoje? Amém? Amém. Então vamos orar, irmão, para nós finalizarmos. Vamos ficar de pé. Oremos. Querido bom Deus, amado Pai, muito obrigado ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de mais um dia estar na Tua presença. Amém. Aqui, Deus, acabamos de ver vários convites que o Senhor faz para nós diariamente, e às vezes nós relutamos em aceitar esse convite. Que a partir desse momento, Pai, eu possa aceitar ele de coração e aceitar esse compromisso que o Senhor fez várias promessas para nós, onde não faltará a água para nós beber, não faltará nada para nós. Claro que passaremos por algum tipo de sofrimento, às vezes algum tipo de dificuldade. O Senhor foi bem claro deixar para nós que passaremos por esse tipo de coisa, mas que nós seremos para ter bom ânimo, que o Senhor venceu e nós também podemos vencer. Amém. Esteja abençoando a cada família aqui representada. Abençoa, Pai, essa semana que se iniciou. Esteja presente na vida de cada um aqui presente. Esteja abençoando o trabalho de cada um. Que logo no seu próprio sábado nós possamos estar todos juntos novamente. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus.